Fala galerinha, tudo bom? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Conecta Bio. Eu sou a professora Tatiane Mota e neste momento nós vamos resolver a questão de número 118 do Enem 2022 da prova azul. Bom galera, essa é uma questão que fala sobre fisiologia, mais especificamente sobre sistema endócrino. Vamos para o enunciado da questão. Em 2022, foi publicado um artigo científico que relacionava alterações na produção de hormônios sexuais de sapos machos expostos à atrazina, um herbicida com o desenvolvimento anômalo de seus caracteres sexuais primários e secundários. Quem são os caracteres sexuais primários? São aqueles primordiais, aqueles que acontecem bem lá no iniciozinho do desenvolvimento embrionário, como, por exemplo, a diferenciação das gônadas primordiais em gônada masculina ou em gônada feminina. Tudo bem? E os caracteres sexuais secundários. Quem são os caracteres sexuais secundários quando a gente traz como exemplo para a espécie humana? Nós temos como exemplo nos meninos o engrossamento da voz, o aparecimento de pelos, tanto os pelos pubianos como pelos no rosto, no caso a barba, como em pelos em outras regiões do corpo, como por exemplo no peito, nas pernas em grande quantidade. O aumento na libido, tanto no homem quanto na mulher. Todas essas características sexuais secundárias, elas aparecem quando esses indivíduos estão no período de maturidade sexual, que é na puberdade. Tudo bem? Entre os animais sujeitos à contaminação, no caso, essa contaminação pela atrazina, que é esse herbicida, observaram-se casos de hermafroditismo, que é quando no mesmo indivíduo há a presença da gônada masculina e feminina, e desmasculinização da laringe. Desmasculinizar, tornar essa laringe que tinha outrora características masculinas, essa laringe vai ficando cada vez mais descaracterizada, vai ficando mais feminina. O estudo em questão comparou a concentração de um hormônio específico no sangue de machos expostos ao agrotóxico, que é agrotóxico a atrazina. Esse hormônio específico, ele não falou o nome. Com a de outros machos e fêmeas que não o foram, que no caso são os controles. Então, ele comparou machos que foram expostos à atrazina, ao herbicida tóxico, com outros dois grupos, machos e fêmeas, que não foram expostos, que não foram colocados em contato com a atrazina, que foram chamados de controle, que irão, dentro de um desenho experimental, representar os padrões fisiológicos naquele determinado indivíduo. Tudo bem? Os resultados podem ser vistos na figura. Então, aqui nós temos uma figura, um gráfico, é um histograma em que no eixo Y nós temos a concentração de hormônio e no eixo X os grupos de tratamento. Mas vamos aqui primeiro para o comando da questão, ver o que a questão exige da gente. Com base nas informações do texto, qual é o hormônio cujas concentrações estão representadas na figura? Então, aqui nós temos as alternativas, vários hormônios, estrogênio, feromônio, testosterona, somatotrofina, hormônio folículo estimulante. Nós temos que analisar aqui no gráfico de que hormônio esse gráfico está tratando, tudo bem? Então, vamos analisar o gráfico. Então, mais uma vez, concentração do hormônio em nanogramas por ml e aqui os tratamentos. Nesse primeiro tratamento aqui, a gente tem os machos controles. Então, o que a gente observa para esse hormônio? Que nos machos, o padrão natural, o padrão fisiológico é que esse hormônio esteja em altas concentrações. Ele está aumentado aqui em machos controles, certo? Vamos lá para as fêmeas, vamos analisar primeiro os controles. Nas fêmeas, o hormônio que é tratado na questão, o hormônio que é a nossa resposta, nas fêmeas ele está em baixa concentração, tá? Então, nos machos ele está em alta concentração e nas fêmeas controle, padrão normal fisiológico, esse hormônio está em baixa concentração. Quando a gente já vai analisar os machos que foram expostos à atrazina, que é um herbicida que tem como efeito, a questão mostra
a indução de casos de hermafroditismo e desmasculinização da laringe, que foi observado nesse estudo. O que a gente observa? Que esse hormônio ele era importante para a determinação de características masculinas, uma vez que quando esses machos foram tratados com essa substância, houve desmasculinização da laringe. Ele foi perdendo uma característica masculina. Tudo bem? Então, o que a gente consegue concluir daqui? Que é um hormônio que ele está presente em grandes concentrações no sexo masculino e em pequenas concentrações normais no sexo feminino. Tudo bem? Então, de posse dessa análise, a gente já consegue ir para as alternativas. Tudo bem? Então, vamos lá. A alternativa A, estrogênio? Não. A gente viu aqui pela figura que nós estamos procurando um hormônio que esteja em grandes concentrações no macho e em pequenas concentrações na fêmea. E o estrogênio é um hormônio que está presente em altas concentrações na fêmea. É o hormônio sexual feminino, tudo bem? Que é produzido nas gônadas femininas, ou seja, lá nos ovários, certo? É um hormônio esteroide, hormônio de natureza lipídica. Então, não pode ser a alternativa A. A alternativa B, feromônio? Não. O feromônio é uma substância produzida principalmente com intuito sexual. É utilizada para atrair os parceiros durante o acasalamento, tudo bem? Então, não pode ser também a alternativa B. A alternativa C, testosterona. Perfeito, gente. Nós estávamos procurando um hormônio que é produzido majoritariamente por indivíduos do sexo masculino. E a testosterona é o hormônio sexual masculino. A testosterona é um hormônio esteroide, assim como o estrogênio, que é produzida na gônada masculina, ou seja, lá no testículo, nas células de Leydig do testículo, sob influência de um outro hormônio que é o LH, que é o hormônio luteinizante. Tudo bem? Então, a nossa alternativa correta, com certeza, é a alternativa testosterona. Observe que nos machos ela está presente em grande quantidade porque é um hormônio masculino, é um hormônio sexual masculino. Nas fêmeas, as fêmeas produzem testosterona? Produzem, só que em menor quantidade. Ah, professora, onde é produzida a testosterona nas fêmeas? Também nas suas gônadas, ou seja, no ovário, e também nas glândulas suprarrenais ou adrenais. Quando os machos são expostos à atrazina, o que acontece? Há uma redução desse hormônio. Devido à redução desse hormônio, que é um hormônio masculino, que tem, dentre outras funções, determinar as características sexuais secundárias no macho, esse macho ele vai perdendo características masculinas, como aconteceu aqui, a desmasculinização da laringe, que é uma característica secundária. E também ocorre problemas no desenvolvimento, uma vez que esses machos começaram a desenvolver o hermafroditismo. Tudo bem? Então, com certeza, a nossa alternativa correta é a alternativa C de conectabil, testosterona. Tudo bem? Mas vamos continuar analisando as outras alternativas e justificar o porquê elas estão erradas. A alternativa D, somatotrofina? Não. O que é a somatotrofina? Somatotrofina é um outro nome dado para o hormônio do crescimento, que é o GH. Tudo bem? A somatotrofina é um hormônio produzido pela adenohipófise, que tem como função estimular o crescimento do indivíduo, por meio do estímulo do crescimento dos diferentes tecidos desse indivíduo. Atua também no processo de lipólise, quebrando gordura e utilizando essa gordura para produzir energia, e diminui o consumo de glicose. E a glicose a gente sabe que é o composto orgânico que é utilizado principalmente para a produção de energia. Mas como o GH está quebrando gordura para produzir energia, ele acaba reduzindo o consumo de glicose. Então não pode ser a somatotrofina, que é o hormônio do crescimento. E esse hormônio, ele não é produzido em maior quantidade pelo homem e menor pela mulher. Ele é produzido em concentrações equivalentes em ambos os sexos, tudo bem? Então não pode ser a alternativa D. A alternativa é hormônio folículo estimulante. O hormônio folículo estimulante é o FSH. É o FSH.
FSH. Como o próprio nome já diz, folículo estimulante. Na mulher, esse hormônio irá atuar na maturação dos folículos ovarianos. E no homem, o FSH, que tanto no homem quanto na mulher é produzido lá na adenohipófise, sob efeito do GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina. E quem são as gonadotrofinas? Os hormônios que irão atuar nas gônadas, FSH e LH. No homem, ele irá também ter uma participação importante no processo de produção de testosterona. Ele vai estar relacionado indiretamente, uma vez que ele irá induzir o aumento na expressão dos genes para receptores de LH. E o LH, o hormônio luteinizante, é o hormônio que irá induzir as células de Leydig, que são células presentes no testículo, a produzirem a testosterona. Então, no homem, onde a testosterona é produzida? Nos testículos. Quais são as células que produzem a testosterona no homem? As células de Leydig. Quem é o hormônio que vai estimular essas células? O LH, hormônio luteinizante. Para que o LH possa exercer seu efeito, ele tem que ter receptores nas células de Leydig. E o FSH, o que ele vai fazer? Ele irá aumentar o número de receptores para LH, amplificando dessa forma, aumentando dessa forma o efeito do LH. E o efeito do LH é o quê? Produzir testosterona. Então, não é o hormônio folículo estimulante, porque ele está presente em concentrações ali equivalentes também em homem e em mulheres, dependendo do período fisiológico em que esses indivíduos estejam. Tudo bem? Então, galera, a nossa alternativa correta é a alternativa C de conectabil. O hormônio é a testosterona. Então, galera, se vocês gostaram dessa resolução, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações de quando eu postar um novo vídeo. E se puderem, se quiserem me ajudar, quiserem ajudar a professora aqui a continuar produzindo material para vocês, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, para que eu possa continuar gravando cada vez mais e mais vídeos para te ajudar nesse projeto que é passar no vestibular. Certo, gente? E se vocês tiverem alguma dúvida nessa ou em qualquer outra questão, deixe o comentário de vocês aqui embaixo, que eu vou ter um grande prazer de responder a todos vocês. Certo, gente? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.